É um trecho chamado Anistia, Bolsonaro e Malafaia em diálogo confidencial. A base da nossa conversa são mensagens, né? Isso, mensagens trocadas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não pede nenhuma, tenha certeza disso. Gira em torno de uma possível anistia. Sim, a articulação de uma anistia. E o contexto é bem específico. Essa anistia, pelo que o material indica, serviria para afastar o Bolsonaro de um processo lá no STF, no Supremo. Isso, e não é um processo qualquer, né? É bom lembrar. Não mesmo. A investigação, como a fonte menciona, é sobre aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Certo. E o que eu acho fascinante, ou melhor, relevante aqui, é a origem dessa informação. Não é fofoca, né? Definitivamente não. São mensagens que a Polícia Federal teria obtido oficialmente durante as investigações. Sim. Isso confere uma credibilidade diferente ao que está sendo dito ali. O relatório da PF, segundo a nossa fonte aqui, usa esse áudio para apontar o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro por duas coisas bem sérias. Coação no curso do processo e também tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é 1. Você falar isso é 1000. O grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz?
E tem mais, ele também critica as tentativas de alguns governadores de buscar apoio fora. Estados Unidos, embaixada, ele fala que isso é inútil, que não daria em nada. Sim, e essa fala se conecta com a anterior, né? Ao dizer que esses canais externos acionados por governadores não funcionam. Ele reforça a ideia de que, para ele, o poder de decisão está em outro lugar, provavelmente naqueles contatos influentes que ele mencionou. Sugere uma aposta em canais mais, digamos, centralizados ou internos, e uma certa desconfiança com articulações regionais ou que buscam apoio fora. Entendi. Faz sentido essa leitura, conectando os pontos. Mas assim, será que essa visão não acaba subestimando um pouco o peso político regional? Ou até um papel de uma diplomacia paralela? Olhando só para a mensagem, o que fica claro é a convicção dele, naquele instante, sobre onde estava a força real para negociar. Se ele estava certo ou errado em subestimar outras vias, bom, só o tempo diria. Mas a mensagem em si é bem clara. A aposta era numa direção específica. Certo. E outro ponto bem explícito é a recusa dele em partir para o confronto. Algo que parece o Malafaia tinha sugerido. Ele diz diretamente, se eu assumir uma postura de confronto, não vai resolver. E fala que prefere manter os contatos diretos dele, agir conforme a própria avaliação. Aqui a estratégia parece pender mais para a negociação de bastidores, né? Evitar o confronto aberto pode ser visto como, bom, talvez para reduzir riscos, ou talvez ele acreditasse que certos acordos só saem longe dos holofotes mesmo. E essa coisa de agir por avaliação própria, usando contatos diretos, reforça essa ideia de um jogo mais controlado, sabe? Menos impulsivo do que um embate público. Uhum. E para fechar o raciocínio dele, ele volta com tudo para anistia. Diz que ela é a solução final. A frase é forte. Resolvida a anistia, está tudo resolvido. Caso contrário, não há mais que fazer. E ainda termina com aquela frase meio enigmática, né? Ele nunca sai perdendo, pode ter certeza disso. Essa ênfase toda na anistia como a chave para resolver tudo é, nossa, muito marcante. É como se fosse a única peça que destrava o tabuleiro inteiro para ele. E essa frase final, ele nunca sai perdendo, realmente. Quem é ele? O próprio Bolsonaro? Algum aliado? Ou talvez uma dinâmica de poder, um sistema que sempre se protege? Abre muitas possibilidades de interpretação, né? Sobre resiliência, cálculo ou até, sei lá, uma garantia de resultado é bem ambíguo. Com o que foi divulgado nesse áudio, o Bolsonaro coloca uma condição muito clara, sabe? Ele liga a aprovação dessa anistia a um assunto de política externa. Que condição seria essa? Então, ele teria dito, segundo o relato, que se a anistia não passasse, não saísse, Sim. não haveria avanço nenhum nas conversas sobre aquela tarifa de 50%, aquela que os Estados Unidos aplicam sobre produtos brasileiros. Entendi. Quer dizer, a fonte reporta uma conexão direta. Ou aprova a anistia para mim, ou a negociação da tarifa com os Estados Unidos não anda. É isso. Exatamente isso. É uma ponte muito direta entre um interesse que parece ser bem pessoal, legal, né? Sim, ligado ao processo no STF. E uma negociação comercial internacional. E isso chama muito a atenção. Sem dúvida. Porque, normalmente, essas coisas correm em raias separadas, né? Pelo menos publicamente. Pois é, ver essa vinculação assim de forma tão explícita numa conversa que veio à tona... Revelada, né? Exato. A busca por uma solução legal para ele, condicionando uma tratativa de comércio exterior. É o que realmente salta aos olhos nesse material. Sim, e é bom a gente reforçar, né? Nossa análise aqui é sobre o que foi reportado do conteúdo dessas mensagens. Claro, com base na fonte. O ponto-chave é observar como, segundo essa fonte, esses dois mundos, o jurídico pessoal e o da política externa, da política comercial, foram interligados nessa comunicação específica. Certo. Não estamos julgando aqui a legalidade ou a veracidade externa dos fatos. Não, não. É sobre o que o diálogo, como foi revelado, sugere. A dinâmica da conversa. Certo. Vamos então
Vamos desmembrar isso um pouco. O relatório da PF, segundo a nossa fonte aqui, usa esse áudio para apontar o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro por duas coisas bem sérias. Coação no curso do processo e também tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. São acusações, pesadas. Muito pesadas. E o que é interessante aqui, de acordo com a investigação policial citada, é o suposto objetivo, né? O que estaria por trás dessas ações? Seria, assim, pressionar o Supremo Tribunal Federal, o STF? Pressionar o STF? Isso, e justamente num contexto bem específico, um julgamento que envolvia o ex-presidente por tentativa de golpe. A ideia, segundo a investigação, seria buscar favorecê-lo nesse julgamento. Entendi. E a origem desse áudio, de onde ele veio? O texto base diz que era uma resposta, né? Uma resposta ao Silas Malafaia, e aí a coisa fica, bem interessante mesmo. O Malafaia tinha comentado uma carta do Donald Trump, que na época era presidente dos Estados Unidos. Sim. Essa carta foi publicada só 4 dias antes desse áudio aí que está no centro de tudo. Exatamente. E se a gente conecta isso com o cenário maior que a fonte descreve, a carta do Trump, ela anunciava tarifas. Tarifas como uma forma de retaliação ao que ele chamou de caças bruxas contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Então peraí. Ou seja, o documento que a gente está analisando, ele está ligando uma manifestação de um líder estrangeiro que tem implicações econômicas, né, tarifas, a um contexto interno de investigação e de suposta pressão sobre o STF aqui no Brasil. É uma ponte, né? Uma ponte bem complexa. Então, vamos tentar amarrar isso tudo olhando só para o que a gente leu, para o material que a gente tem. Temos um áudio, certo? De 13 de julho. A PF, nesse relatório que a gente está discutindo, interpreta ele como evidência. Evidência de uma suposta tentativa de coação e de ataque à democracia. Isso. Envolvendo o ex-presidente e o filho dele. E esse áudio seria uma resposta ao Malafaia. Que, por sua vez, comentava a tal carta do Trump, Uau. que falava em caças bruxas e ameaçava com tarifas. Uau! É uma cadeia de eventos bem intrincada que a investigação apresenta.